Hoje eu só venho lhe falar sobre o dia de hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E também sobre o dia de ontem, dia 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção. Quero fazer a ligação dessas duas coisas de extrema importância para a nossa cidadania. A questão dos direitos humanos como a nossa cultura. A corrupção como o que nós queremos recusar de todo jeito. Em relação à corrupção, eu quero ler para si o prefácio deste livro, intitulado Corrosão: Combater a corrupção na Igreja e na sociedade. Na verdade, este livro é uma entrevista entre Vittorio Alberti e o cardeal Peter Turkson. Portanto, Alberti faz perguntas ao cardeal e o cardeal responde. Portanto, o cardeal Peter Turkson é o presidente do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, criado pelo Papa Francisco em agosto de 2016. Portanto, é a pessoa mais indicada para falar sobre essas questões sociais na Igreja. E, de fato, todo esse livro é muito rico quanto à problemática social, sobretudo ligada à corrupção dentro da Igreja e do cristão também fora da Igreja. Por isso, desde já, eu lhe recomendo a leitura deste livro. Mas o que eu quero partilhar consigo é o prefácio. E o prefácio foi escrito pelo Papa Francisco. Então, sobre a corrupção, dia de ontem, quero fazer isso consigo. E em relação ao dia de hoje, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, apenas quero partilhar consigo uma pequena reflexão sobre os direitos humanos, a sua fundamentação, a questão da dignidade da pessoa humana e as fontes da dignidade da pessoa humana, pelo menos do jeito como a Igreja entende. E eu lhe convido a prestar atenção, porque a Igreja, quando fala dessa questão da corrupção e quando fala da questão dos direitos humanos, ela está a querer oferecer à sociedade o que de melhor ela pode oferecer para que a sociedade possa se construir para ser uma sociedade humanamente boa. Saiba de uma coisa, que a Igreja não vem propor alguma doutrina, algum modelo de desenvolvimento, algum modelo de governação concreto. Não. Apenas a Igreja segue o ser humano, porque o ser humano é o caminho da Igreja, tal como afirma o Papa João Paulo II na sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, mas também na encíclica Centésimos Annus, o homem, caminho da Igreja. A Igreja, perita em humanidade, tem algo a oferecer à sociedade, se a sociedade quer de fato cultivar valores humanos. Por isso, olhando para essas duas datas, ontem, dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, e hoje, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Igreja tem muito a ensinar. A Igreja tem muito a dizer, tem muito a contribuir. Ela, como mãe e mestra, como mater et magistra. Então, para começar, eu apenas, conforme disse, vou ler o prefácio de uma forma a que você possa me acompanhar sobre a corrupção, primeiro. A corrupção, é o Papa Francisco que escreve. A corrupção, na sua raiz etimológica,
define uma laceração, uma ruptura, uma decomposição e desintegração. Quer como estado interior, quer como facto social, a sua ação pode entender-se olhando para as relações que o homem tem na sua natureza mais profunda. Com efeito, o ser humano tem uma relação com Deus, uma relação com o seu próximo, uma relação com a criação, ou seja, com o ambiente em que vive. Essa tríplice relação, na qual também se inclui a do homem consigo mesmo, confere contexto e sentido à sua atuação e, de modo geral, à sua vida. Quando o homem respeita as exigências dessas relações, é honesto, assume a responsabilidade com retidão de coração e trabalha para o bem comum. Quando, pelo contrário, sofre uma queda, ou seja, se corrompe, essas relações sofrem laceração. Assim, a corrupção exprime a forma geral da vida desordenada do ser humano decaído. Ao mesmo tempo, ainda como consequência da sua queda, a corrupção revela uma conduta antissocial tão forte que mina a validade das relações e, portanto, os pilares sobre os quais se apoia uma sociedade. A coexistência entre as pessoas e a vocação para desenvolvê-la. Isso cai. A corrupção destrói tudo isso, substituindo o bem comum por um interesse particular que contamina toda a perspectiva geral. Já são 2 vezes em que temos a palavra bem comum. Só para lhe recordar, na perspectiva da doutrina social da Igreja, bem comum não é algo, não é um bem concreto que a gente pega. Bem comum são todas as condições que tornam possível a realização da perfeição do ser humano, como pessoa ou do grupo. A perfeição nossa, quer como pessoa, quer como grupo. Portanto, só podemos falar de bem comum quando temos condições criadas em que cada um tem a oportunidade de realizar a sua perfeição, como indivíduo ou como sociedade. Isso aqui é o bem comum. Por isso o bem comum empenha a cada indivíduo e empenha todos. Significa todos criarmos condições para que cada um possa desenvolver-se, para que cada grupo social possa desenvolver-se. Portanto, o bem comum, mais do que uma coisa, são condições que dependem do empenho, do engajamento, do envolvimento de cada um de nós. Esta é a ideia de bem comum. Ela nasce de um coração corrupto e é a pior chaga social. Estamos a falar da corrupção, né? E é a pior chaga social porque gera gravíssimos problemas e crimes que envolvem todos. A palavra corrupto recorda o coração roto. Gosto dessa profundidade do Papa Francisco, né? Corrupto, coração roto. O coração partido, manchado por alguma coisa. Está vendo? Quando dizemos manchado contra alguma coisa, recorde-se de anteontem, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, em que nós, os cristãos católicos, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, concebida sem mancha, mas corrupção, coração roto, coração manchado, coração sujo.
arruinado como um corpo que, na natureza, entra em processo de decomposição, libertando mau cheiro. Essa é a ideia de corrupção. Corrupção é uma coisa muito feia. Percebida assim do jeito como o Papa Francisco aprofunda, é algo muito feio. E pior quando falamos de corrupção espiritual, corrupção do coração. Significa que você está estragado por dentro. Você é incapaz de fazer o bem, porque não há condições para que você faça o bem. O que está na origem da exploração do homem pelo homem? O que está na origem da degradação e do desenvolvimento falhado? O que está na origem do tráfico de pessoas, de armas, de droga, etc.? O que está na origem da injustiça social e do rebaixamento do mérito? O que está na origem da ausência de serviços para as pessoas? O que está na origem da escravidão, do desemprego, da incúria das cidades, dos bens comuns e da natureza? O que afeta, em suma, o direito fundamental do ser humano e a integridade do ambiente? O quê? A corrupção, que na verdade é a arma, é a linguagem mais comum, inclusive, das máfias e das organizações criminosas do mundo. Esta é a que está na origem. Por isso, ela é um processo de morte, que alimenta a cultura de morte das máfias e das organizações criminosas. Há uma profunda questão cultural que é necessário abordar. Hoje em dia, muitos nem sequer conseguem imaginar o futuro. Para um jovem, é difícil acreditar de verdade no seu futuro. Em qualquer futuro, e o mesmo se pode dizer da sua família. Esta nossa mudança epocal, tempo de crise muito vasta, reflete a crise mais profunda a que envolve a nossa cultura. Portanto, vê que o Papa está a falar de uma cultura, de um estilo de vida que já é corrupto, já está corrompido, já está estragado, né? Nesse contexto, deve ser enquadrada e ocorre a corrupção nos seus vários aspectos. Tudo isso compromete a presença da esperança no mundo, sem a qual a vida perde aquele sentido de busca e de possibilidades de melhoramento que a caracteriza. Isso se perde por causa da corrupção. A esperança vai. Neste livro, o cardeal Peter Koduo Appiah Turkson explica claramente a ramificação destes significados de corrupção e fala concentrando-se em particular na origem interior deste estado que brota precisamente do coração do homem e que pode germinar no coração de todos os homens. Com efeito, todos nós estamos muito expostos à tentação da corrupção, diz o Papa. Mesmo quando pensamos que a derrotamos, ela pode reaparecer. A pessoa deve ser vista sob todos os seus aspectos, não deve ser separado das suas atividades e assim a corrupção deve ser lida, como se lê neste livro, no seu conjunto, para todo o homem, quer nas suas expressões criminosas, quer políticas, econômicas, culturais e espirituais. Em 2016, concluiu-se o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. A misericórdia permite que nos superemos em espírito de busca. O que sucede se as pessoas se entrincheiram em si mesmas e se o seu pensamento e o seu coração não exploram um horizonte mais vasto? Corrompem-se
e, corrompendo-se, assumem a atitude triunfalista de quem se sente melhor e mais esperto do que os outros. A pessoa corrupta, porém, não se dá conta de que está a construir para si própria o grilhão que a aprisiona. Na verdade, uma pessoa corrupta é uma pessoa aprisionada em si mesma, incapaz de ir além de si mesma, incapaz de crescer, incapaz de autotranscendência. Portanto, antropologicamente, é pobre. Um pecador pode pedir perdão. Um corrupto esquece-se de pedi-lo. Interessante isso. Por quê? Porque já não tem necessidade de ir mais longe, de procurar pistas para lá de si mesmo. Ele está cansado, mas saciado, cheio de si. Por isso dizia que o corrupto é incapaz de autotranscendência. Com efeito, a corrupção tem a sua origem num cansaço de transcendência, como a indiferença. O cardeal Turkson, como se compreende por este diálogo que pouco a pouco se vai desenrolando segundo um itinerário preciso, explora as diversas passagens nas quais nasce e se insinua a corrupção, desde a espiritualidade da pessoa até as suas construções sociais, culturais, políticas e também criminosas, colocando esses aspectos, inclusive, acima daquele que mais nos interpela, a identidade e o caminho da Igreja. A Igreja deve escutar, elevar-se e debruçar-se sobre as dores e as esperanças das pessoas segundo a misericórdia, e deve fazê-lo sem ter medo de se purificar a si própria, procurando assiduamente o caminho para melhorar. Vê que o Papa Francisco insiste na Igreja que ela não pode cair nessa tentação de perder o sentido da autotranscendência, da autossuperação pela misericórdia. Porque isso é corrupção. Porque o corrupto é cheio de si. Enquanto o pecador ainda pode pedir perdão, o corrupto já não precisa nem se recorda de pedir perdão. Escreve Henri de Lubac que o maior perigo para a Igreja é a mundanidade espiritual. Mundanidade espiritual. Este teólogo Henri de Lubac. Portanto, a corrupção, que é a mais desastrosa do que a lepra infame. Eu acho que o Papa nos ajuda nós a irmos mais além do sentido da corrupção. Não só corrupção a nível social, quando dizemos que o nosso governo, o nosso Estado, o nosso país, os nossos jovens, as nossas mulheres, as nossas instituições, as nossas escolas são corruptas. Os nossos hospitais são corruptos. Todas as instituições. A nossa corrupção é a mundanidade espiritual, a tibieza, a hipocrisia, o triunfalismo, o fazer prevalecer apenas o espírito do mundo nas nossas vidas, o sentimento de indiferença. E é com essa consciência que nós, homens e mulheres da Igreja, podemos acompanhar-nos a nós mesmos e à humanidade sofredora, sobretudo a que é mais oprimida pelas consequências criminosas e de degradação geradas pela corrupção. Diz ainda o Papa, né? Enquanto escrevo, encontro-me aqui no Vaticano, em lugares de uma beleza absoluta, nos quais o engenho humano tentou elevar-se e transcender-se na tentativa de fazer o imortal vencer o caduco, o corrupto. Esta beleza não é um acessório cosmético, não, mas algo que coloca no centro a pessoa humana,
para que ela possa levantar a cabeça contra todas as injustiças. Essa beleza deve desposar a justiça. Assim devemos falar da corrupção, denunciar os seus males, percebê-la, manifestar a vontade de afirmar a misericórdia sobre a mesquinhez, a curiosidade e a criatividade sobre o cansaço resignado, a beleza sobre o nada. Nós, cristãos e não cristãos, somos flocos de neve, mas se nos unirmos, podemos transformar-nos numa bola de neve, num movimento forte e construtivo. Eis o novo humanismo, este renascimento, esta recriação contra a corrupção que podemos realizar com a audácia profética. Devemos trabalhar todos juntos, cristãos, não cristãos, pessoas de todas as religiões e não crentes, para combater esta forma de blasfêmia, este cancro que corrói as nossas vidas. É urgente tomar consciência disso. E, nesse sentido, precisamos de uma educação e de uma cultura misericordiosa. Precisamos de cooperação por parte de todos, segundo as suas próprias possibilidades, os seus próprios talentos e a sua própria criatividade. E, no fim, assina o Papa Francisco. Eu só quis ler para si, não quis fazer muitos comentários, senão podia ter sido muito mais longo do que isso, não é? Mas eu acho que com a leitura desse prefácio já dá para eu me sentir provocado para que eu me torne o sujeito protagonista do combate contra a corrupção, começando comigo mesmo, porque a corrupção existe socialmente quando ela ganha espaço dentro de mim. Por isso, o Papa Francisco insiste na mundanidade espiritual, esse termo de Henry de Lubac. Agora, eu disse que essa corrupção, ou esse prefácio, eu leio para si hoje, dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a cultura dos direitos humanos é que pode ser uma boa contrapartida, uma boa solução contra a corrupção. Quando nós fazemos o esforço de recuperar o sentido dos direitos humanos. Por que o dia 10 é Dia Internacional dos Direitos Humanos? Diz um pouco a história, né? Que esse dia foi estabelecido no dia 4 de dezembro de 1950 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse dia foi estabelecido como uma forma adotada para celebrar ou comemorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada no dia 10 de dezembro de 1948. Então, estamos a falar sobretudo da comemoração daqueles 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, desde já, eu lhe convido a procurar esses 30 artigos, a ler esses 30 artigos e a sentir cada artigo, o seu sentido, como que cada artigo respeita o ser humano, a sua vida, o seu bom nome, o seu direito à liberdade, quer liberdade de expressão, quer liberdade de manifestação, quer liberdade de religião, etc. E essa questão de direitos humanos, estamos a falar de 1948. Estamos a vir da Segunda Guerra Mundial. A comunidade mundial, todo o mundo caiu na experiência, caiu na conta de quantas atrocidades se realizaram contra o ser humano. E o mundo sentiu que se nós continuarmos assim, que sentido tem a vida do ser humano? Na verdade, naqueles tempos fazia-se essa pergunta: como falar do ser humano? Como falar da pessoa humana depois de Auschwitz? Depois de assistirmos à morte de mais de 6 milhões de judeus
em campos de concentração. Como falar do valor da vida? É aí que surge essa tomada de consciência da necessidade de respeitar a vida do ser humano. E é aí que essas várias nações, constituídas em Nações Unidas, criam essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você não é crente, pelo menos seja pessoa. E ser pessoa significa respeitar os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas para mim, que sou crente, a questão dos direitos humanos vai mais a fundo. Nasce da dignidade da pessoa humana. Nasce da consciência de que o ser humano, pelo simples fato de ser um ser humano, ele merece viver, merece respeito. A questão da dignidade da pessoa humana tem a sua origem a nível secular, a nível histórico, mas também para nós a nível da fé. A nível secular e histórico, nós podemos remontar, por exemplo, ao início, por exemplo, com Sócrates, quando começa a dizer que a alma nos ordena a conhecer aquele que nos adverte: homem, conhece-te a ti mesmo. A preocupação pelo ser humano. Mas o ponto alto do mundo secular, no que diz respeito à questão da dignidade da pessoa humana, é Immanuel Kant. Com o seu imperativo categórico: age de tal forma que trates a humanidade na tua pessoa sempre como um fim e nunca como um meio. Portanto, a pessoa vista sempre como um fim. Portanto, eu não sou permitido usar alguém. Não sou permitido usar as pessoas, porque cada pessoa é uma finalidade em si. Portanto, a relação que devo estabelecer com a outra pessoa é a relação de eu-tu. Porque somos todos fins em nós mesmos. Então, essa ideia é de extrema importância. Por isso entra a questão da liberdade, entra a questão da responsabilidade, da realização de cada um, porque cada ser humano é fim em si mesmo. Mas, se nós entramos na igreja, na fé, nós vemos que a questão da dignidade da pessoa humana tem ainda fontes mais nobres. Por exemplo, no Antigo Testamento, recorrendo ao Antigo Testamento, diríamos que a fonte da dignidade do ser humano é o fato de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Eu disse o Antigo Testamento, mas na verdade é toda a Sagrada Escritura, porque no Novo Testamento nós temos o novo Adão, Jesus, que é o modelo, o protótipo do ser humano. Portanto, a minha vida ganha dignidade a partir do momento em que eu reconheço que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a coisa não para só aí. Não é só pelo facto de eu ser imagem e semelhança. Temos o mistério da encarnação. No mistério da encarnação, nós temos Deus que assume a nossa carne, assume a nossa humanidade. Deus que, assumindo a nossa humanidade, nos mostra o quanto essa nossa humanidade tem valor para Ele. O quanto essa nossa carne, esse nosso corpo, tem sentido para Ele. Portanto, a dignidade nossa provém não só pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas também porque essa nossa vida mereceu Deus. Deus encarnou-se nela. E por fim, temos a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição, Jesus nos mostra que este nosso corpo mortal tem caráter de imortalidade. Ele ressuscitará no fim. Assim, a ressurreição de Cristo já é um prenúncio de que os nossos corpos mortais, no fim, hão de ressuscitar, hão de adquirir as qualidades do corpo glorioso. Então eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque o meu corpo está cheio de santidade de Deus, está cheio de sinais de Deus, está cheio de marcas do Eterno,
como diz o Padre Fábio na sua música, Marcas do Eterno. Então, a questão dos direitos humanos, para nós crentes, nasce da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana surge, tem como fontes, primeiro, no facto de o ser humano, pelo simples facto de ser um ser humano, tem dignidade. Segundo, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, porque mereceu a encarnação, mereceu encher-se de Deus pela encarnação. E quarto, porque mereceu a ressurreição que terá no fim. Portanto, cuide da sua vida, cuide de seu corpo, respeite os direitos humanos, quer para si, quer de si para os outros. Valorize o dia de hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, para si que é crente, com mais exigência ainda, porque você é imagem de Deus, você foi criado à imagem de Deus, você é de Deus, você é, como Maria, dia 8 de dezembro, o escolhido para que em si se realize a Imaculada Conceição. Parabéns pelo dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que são seus direitos, que são meus direitos, que são direitos de cada um que vem a esse mundo respirar como um ser humano. Faça a sua história como de quem respeita os direitos humanos. Espero que tenha gostado disto que nós acabamos de falar. E antes de terminar, eu convido desde já a se inscrever no canal Laissone. E se já se inscreveu, ative o sininho para que possa receber as notificações de novo vídeo que a gente coloca, cada vez que coloca um novo vídeo, né? Para que não fique ultrapassado, não fique ultrapassada. Gostou? Coloque o seu like, eu quero ver esse sinal de que você gostou dessa reflexão. Os comentários são sempre importantes. Eu espero pelos seus comentários. O que são direitos humanos para você? O que é a corrupção para você? Comente lá embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, colegas. E assim todos estarão a saber que hoje, para além de ser Dia Internacional dos Direitos Humanos, é também dia em que trazemos essa reflexão para si e para vocês. Acho que para hoje é tudo, não é? Já falamos muito. Tchau, tchau. Nos veremos noutra vez, num outro vídeo. Até lá.